Mateus 27, a gente quer agradecer a evangelista Celi, o pastor Jean, está aqui com a gente o Alex, lá atrás o Arley, a nossa irmã ali que estava testemunhando também, que bênção, né? Elaine. Vamos falar um pouquinho sobre a sexta-feira, o que isso aqui representa para os cristãos? Você que está nos acompanhando na palavra, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 27. Hoje eu quero ministrar essa palavra que Deus falou fortemente no meu coração. Aqui está o nosso alicerce, aqui está a nossa certeza, aqui está a nossa convicção. Como eu tenho dito muito nesses últimos dias, nós dormimos num mundo e acordamos no outro mundo, né? Literalmente. Nós dormimos num mundo onde a gente podia abraçar, onde a gente podia ir onde a gente queria ir, onde a gente podia falar com quem a gente queria falar, e acordamos num mundo onde quando alguém chega perto de você, você fica assim meio receoso. Mudou. E a Bíblia também fala para a gente que nós vamos também viver um outro nível, uma outra dimensão. E é por isso que eu quero entrar com você em Mateus 27, o verso de número 33, vai abrindo a sua Bíblia em casa. Quero falar um pouquinho sobre essa cruz aqui hoje e o que ela representa para nós cristãos. Nessa cruz que está aqui, tem Jesus nela, mas na cruz hoje que nós vamos falar de uma cruz onde Jesus não está mais nela, graças a Deus por isso. Verso 33 diz assim: chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Gólgota quer dizer lugar da caveira. E lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou-se a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando as sortes, e sentando-se, vigiavam por cima da sua cabeça, colocaram ali escrito: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. E os que passavam, insultavam, balançavam a cabeça e dizia: não é você que destrói o templo e reedifica em 3 dias? Salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Da mesma forma, no verso 41, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos também zombavam dele, dizendo: salvou outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e vamos crer nele. Ele então confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, porque ele disse: sou filho de Deus. Igualmente, no verso 44, insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Os ladrões, os dois, insultavam Jesus. Queridos, a cruz, ela é um lugar apaixonante quando nós enxergamos o resultado. A cruz é um lugar lindo quando nós entendemos a ressurreição. Só que a cruz, ela não tinha nada de bonito. A cruz era a condenação que era feita para pessoas condenadas, que eram criminosas, que eram pessoas ruins. A cruz, quando a gente entende o significado dela, quando é revelado o significado, nós entendemos que é um amor muito grande. Mas a cruz, na época que nós falamos aqui, era condenação, era vergonha. E nesse momento aqui que estava acontecendo toda essa situação que nós acabamos de ler aqui, nós vemos o quê? Nós vemos a justiça encontrando com a misericórdia. Nós vemos a justiça nivelando com a misericórdia para trazer paz nas nossas vidas. Por quê? Porque a cruz, ela aponta para o pecado. A cruz, ela aponta para o horror. A cruz, ela aponta para a morte. E o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê?
vida eterna. E na cruz foi feito justiça. Na cruz foi pago o preço do meu e do seu pecado, e do pecado de toda a humanidade. E quando nós vamos lendo esse texto aqui, muitas coisas lindas, profundas e maravilhosas vai sendo reveladas a nós. E nós vamos entendendo, desde o nascimento de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu onde? Jesus nasceu em uma estrebaria. Jesus foi colocado onde? Numa manjedoura. Manjedoura não era lugar para um homem, né, uma criança, um filho de seres humanos fosse colocado. Manjedoura era lugar de ser colocado quem? Os cordeiros. Por isso que João Batista, ele vai falar mais na frente: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não foi colocado por acaso na manjedoura. Jesus não foi colocado por coincidência na manjedoura. Jesus foi colocado naquela manjedoura para um simbolismo aonde apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro sempre foi o símbolo da expiação dos pecados, o símbolo do perdão dos pecados, quando era sacrificado os cordeiros ali para a remissão do pecado. Mas agora não era qualquer cordeiro que seria agora crucificado. Não seria mais qualquer cordeiro que seria sacrificado, mas seria o Cordeiro, o Filho de Deus, aquele que iria tirar e remir o mundo de todo o pecado, aonde nós estávamos vivendo. E nós vamos entendendo aqui muitas coisas desse texto. Nós vamos vendo aqui muitas coisas bonitas desse texto. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus, ele foi preso à força, mas Jesus não foi preso. Jesus, ele se entregou. Jesus, ele quis por vontade própria se entregar. Se você ler no livro de João, no capítulo de número 18, o versículo de número 5, você vai ver que Jesus tinha tanto poder, Jesus era tão poderoso, Jesus tinha tanta força à sua disposição, que os soldados chegam ali naquele local. A Bíblia vai dizer, se você não lê Bíblia, você vai ler hoje, e você vai ver que fato curioso, no capítulo 18, no versículo 5, que os soldados, para prender a Jesus, encontram ele com os discípulos. E a Bíblia fala da semelhança que Jesus tinha com os discípulos, e os discípulos tinham com Jesus, que os soldados não conheciam, e não conseguiam reconhecer no meio daqueles homens quem era Jesus. Então os soldados perguntam, Jesus pergunta ali para aqueles soldados: o que vocês estão fazendo aqui? Quem vocês procuram? E então aqueles soldados parados ali, eles falam: nós estamos procurando por Jesus. Quem é Jesus? E no versículo 5, Jesus diz: eu sou. E quando ele fala eu sou, você vai ver no texto que os soldados que estavam ali, eles recuam e todos caem por terra naquele momento. Se você ler o capítulo 5, o capítulo 18, verso 5, você vai ver que pelo simples fato, aleluia, de Jesus dizer eu sou, todos os soldados ali caíram. Você acha que Jesus seria preso? Você acha que algum soldado teria condição de prender o Filho de Deus se ele não quisesse se entregar? Você acha que pelo simples fato, está na Bíblia no verso 5, de Jesus dizer eu sou, e todos eles caírem prostrados diante de Jesus, você acha que isso é algo normal? É algo natural? Eu vou dizer o que é isso, querido. Isso é o amor de Deus pelas nossas vidas. Jesus, ele poderia, com o simples fato de dizer eu sou, ele já fez uma legião de soldados cair por terra. Jesus bastava levantar uma mão e todos os soldados seriam ali naquele momento dizimados, seriam destruídos. Mas Jesus não fez isso, podendo fazer,
por um amor enorme, por um amor imenso, por um amor imensurável, por um amor que muitos não compreendem, não entendem, mas é o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. O livro de João, capítulo 3, no verso 16 vai nos dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão grande, de uma forma tão incompreensível, que Ele decidiu entregar o seu único filho. A Bíblia não diz o seu primogênito, a Bíblia diz o único filho. Para quê? Para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado. A Bíblia diz que Ele entregou o seu único filho, para que todos nós fôssemos salvos nele. O evangelho que eu escuto, o evangelho que você ouve, o evangelho que você ouviu os seus pais falarem, os seus avós pregarem, é um evangelho de boas novas, é um evangelho de salvação, é um evangelho de promessas eternas, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus, nesse momento, Ele abre a boca e diz: eu sou Jesus. E naquele momento todos os soldados perdem as forças e caem naquele local. Como eu acho isso bonito, como eu acho isso lindo, meu irmão. Deus, Ele te ama de uma forma tão grande, que não importa o pecado que você cometeu, se você se arrepender dele, se você pedir perdão pelos seus pecados, aleluia, Ele pode perdoar os seus pecados. Ele tem todo o poder. Jesus, Ele sempre teve todo o poder e toda a autoridade. Tem pessoas me perguntando: por que o Senhor até agora não acabou com toda essa pandemia, não deu um fim a esse vírus? Ele é poderoso para apenas com uma palavra, com um sopro, mandar embora todo esse mal. Ele não fez ainda, querido, por um motivo, por uma razão, que às vezes agora você não compreende, agora você não entende, porque muitas pessoas não compreendem também o motivo da cruz, o motivo de toda aquela dor, mas num momento ou outro, nós vamos entender o que o Senhor está falando conosco, o que o Senhor está pregando para a gente, aleluia. Hoje é sexta-feira. As pessoas acham que Jesus, Ele precisa de alguma forma provar ainda o que Ele fez. Querido, Ele não tem que provar mais nada, porque tudo o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. A Bíblia diz que Ele suportou a cruz, não porque Ele sabia para onde iria depois da cruz. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus passou pelo que Ele passou pela cruz, porque Ele sabia para onde estava indo. Não, Ele passou pela cruz, foi para que onde Ele estivesse, nós também pudéssemos ir. Ele passou pela cruz, foi para também poder nos levar para a eternidade. O livro de João, no capítulo 14, a Bíblia fala que Jesus diz assim: não se preocupe, não turbe o vosso coração, creia em Deus, aleluia, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vos teria dito. E aí ele diz: eu vou para lá, eu vou na frente, eu vou preparar um lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Foi por isso que Jesus suportou o que Ele suportou. Não porque Ele sabia para onde estava indo, mas porque Ele queria nos levar junto com Ele. Ele queria que nós estivéssemos um dia, quando nós abandonássemos esse mundo, quando nós não estivéssemos mais aqui, nós pudéssemos estar com Ele na eternidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, eu sou pastor há muitos anos, há 25 anos pelo menos. Eu já perdi a conta de quantos cultos fúnebres eu já fiz, eu já perdi a conta de quantos enfermos eu já visitei. E deixa eu te dizer, eu tenho visto a fragilidade da vida humana. Nós não passamos de sopro, nós não passamos de nada, nós não somos nada nessa terra. Nós estaremos aqui até o dia que Ele quiser, até o dia que Ele permitir. Mas uma coisa eu falo para você, uma coisa eu tenho aprendido com a palavra de Deus: Ele preparou para nós um lugar, para que todos nós pudéssemos estar com Ele na eternidade. Há um lugar preparado para nós. Foi por isso que Jesus suportou aquela cruz, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O texto vai dizer que eles deram fel para Jesus. Você sabe o que fel representava naquela época?
Tem muitas pessoas que pensam que o fel era apenas algo amargo para judiar mais de Jesus, mas o fel na época era o tipo mais comum do anestésico, era uma anestesia. Eles queriam prolongar o sofrimento do Filho de Deus, eles queriam que Jesus continuasse ali, sabe por quê, irmãos? Porque enquanto Jesus estava na cruz, as pessoas, os líderes religiosos, aquelas autoridades, aqueles homens que passavam por ali e que zombavam dele e que riam dele, ali ia ampliando, ia aumentando o show que eles queriam dar. Deixa eu te falar, tem muitas pessoas que estão querendo aplicar em você uma anestesia, só para prolongar o seu sofrimento, só para prolongar a sua dor, só para prolongar talvez o seu vexame. Deixa eu te dizer, mas Jesus, Ele não vai aceitar nada que prolongue a sua vergonha, Ele não vai aceitar nada que prolongue a sua dor, porque quando Ele entra com a provisão, Ele não nos anestesia, mas Ele nos cura por completo. O nosso pecado, Ele não passa o anestésico, mas Ele cura o nosso pecado. A Bíblia diz que certa vez, Jesus fala, você quer o quê? Você quer receber o quê? E a pessoa disse, eu quero ser curado. E Jesus disse, então perdoados são os teus pecados. Você sabe o que foi a reação daquele momento? Todo mundo ficou pensando, quem é esse que acha que tem poder para perdoar algum tipo de pecado, que acha que tem autoridade para perdoar algum tipo de pecado? Deixa eu te dizer, esse é aquele que falou, eu sou, e derrubou os soldados na frente. Esse é aquele que disse, Lázaro, sai para fora, e ele saiu. Esse é aquele que tocou no leproso, e ele ficou curado. 10 leprosos, a Bíblia diz que esse é aquele que ele tocou num caixão, e mandou que parasse naquele momento o sepultamento, porque não haveria mais morto, mas agora ali estava um menino vivo, sendo devolvido para sua mãe. Esse é o Jesus, querido, que eu e você servimos, um Jesus que eu e você viemos várias vezes a esses cultos, ouvimos palavras, ouvimos pregações, esse Deus todo-poderoso que sim, na hora que Ele quiser fazer, Ele faz, porque Ele tem todo o poder, mas tem coisas que precisam se cumprir. A Bíblia diz que quando eles chegaram no lugar, o lugar era Gólgota, porque representava o que? Uma caveira, era igual uma caveira. Eu estive nesse local, eu tive a oportunidade de ver, ainda está lá, um pouco deteriorado, mas você ainda vê o formato de uma caveira. Há uma palavra no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, que tu lhe ferirás o calcanhar, o inimigo feriria o calcanhar, mas Jesus iria ferir a cabeça da serpente. Deixa eu te dizer, quando você chega lá naquele local chamado Gólgota, você vê uma caveira, você vê o formato de uma cabeça, você vê o formato de um rosto, você vê um formato ali, como se ali fosse o resto de um crânio, ali fosse um crânio realmente. E quando a cruz ela é levantada, a Bíblia diz que quando a cruz ela é erguida, o que acontece? A Bíblia fala que o pé daquela cruz, aonde estavam os pés de Jesus, ela entra naquela montanha, ela finca naquela caveira, e naquela hora nós temos uma visão linda do que o Senhor estava fazendo ali. Tu lhe ferirás os pés, mas você, porém, lhe ferirá a cabeça. Deixa eu te dizer o que isso representa para as nossas vidas. Os pés, querido, se você tiver os seus pés feridos, você não vai morrer por causa dos seus pés feridos, mas se a sua cabeça estiver ferida, aí sim simboliza uma morte. Deixa eu te dizer, aquilo que Satanás está te ferindo, ele está pensando que está te ferindo para a morte, mas deixa eu te dizer, nunca vai ser morte, porque o Senhor, Ele tem uma vida para mim e para você, e é uma vida de abundância. Então receba agora de Deus aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ei, todas as promessas vão se cumprir, ainda que o seu calcanhar foi ferido, contudo o Senhor lhe preservará a sua cabeça, porque Ele nos deu a vitória. A Bíblia diz de 2 cruzes. Por que havia 2 cruzes naquele local? Deus sempre permite que nós façamos escolhas. Se você leu comigo o texto de Mateus 27, você vai ver no versículo 41, que os sacerdotes estavam zombando, você vai ver que os líderes religiosos estavam zombando, você vai ver que as pessoas que estavam ali estavam zombando, e o verso 44, a Bíblia diz que igualmente, da mesma forma, na mesma medida,
na mesma proporção, os ladrões que haviam sido crucificados com ele, também insultavam a ele. Nós falamos muito do ladrão que se converte na cruz, mas aquele ladrão que se converteu na cruz, teve um final feliz, teve um final abençoado, mas o começo dele, ele estava junto com outro parceiro, ele estava junto com outro colega, e junto com outro colega, ele criticava e zombava de Jesus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você: quantos de nós que estamos aqui na igreja hoje, quantos de nós que estamos acompanhando essa live, também nos já criticamos, também nos já zombamos? Eu mesmo já falei várias vezes, jamais eu entraria numa igreja evangélica, por várias e várias vezes, não foi uma nem duas não, eu perdi a conta de quantas vezes eu falei, eu zombei, eu critiquei. Aqueles dois ladrões, eles eram comparsas, eles ali estavam juntos. Sabe por quê, queridos? A multidão estava zombando. Você sabe o que aqueles dois ladrões estavam querendo fazer? Vamos juntar com a multidão e zombar também, porque assim ninguém vai fazer nada com a gente e vai continuar zombando ele, vai continuar criticando ele. Os dois ladrões na cruz, eles trazem para nós muitos significados, eles representam para a gente sempre as duas metades que nós podemos fazer. A Bíblia diz, sempre tem duas escolhas, bênção e maldição, porta estreita e porta larga. A Bíblia diz do caminho estreito e do caminho largo. A Bíblia fala para nós sempre que estarão dois no campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. A Bíblia sempre vem trazendo para nós proporções de medidas. E deixa eu te dizer, o começo daqueles dois ladrões foi criticando, o começo daqueles dois ladrões foi zombando. Tem muita gente que também está na mesma proporção da crítica, mas deixa eu te dizer, essas duas cruzes representam uma coisa muito forte para mim e para você. Nós podemos ter os companheiros errados, nós podemos estar com as amizades erradas, nós podemos até estar do lado errado, mas na hora que nós ouvirmos do lado certo, a nossa parceria muda. A Bíblia fala que aquele ladrão, ele estava zombando, ele estava dizendo, sabe, papo de criminoso. Ei, se você é o Todo-Poderoso, desce da cruz e leva nós junto, mostra aí o seu poder. É papo de criminoso, meu irmão. E eles estavam assim, acompanhando a multidão. A multidão já havia escolhido para soltar Barrabás. A multidão gosta de um lado errado, mas deixa eu te dizer, de repente aquele outro ladrão, ele olha para cima da cruz de Jesus, e a Bíblia diz que na cabeça, em cima da cruz, tinha uma placa, e a placa que estava escrito lá era assim: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aleluia. Aquele ladrão naquela hora, ele olha para aquela placa, e ele fala, se esse homem é rei, esse homem tem um reino. Se esse homem é um rei, esse homem tem um governo. E de repente, aquele ladrão, ele passa a ver aquele Jesus com outros olhos. Você sabe por que eu vejo quando a gente muda de lado? É porque de repente aquele ladrão que estava zombando, ele vira para o companheiro, o ex-companheiro, o ex-comparsa, e ele começa a falar para ele, ei, nós temos direito e razão de estarmos aqui, mas esse homem, o que esse homem fez? Já tinha um tempão que aquele homem, aquele ladrão, observava a multidão zombar de Jesus, observava a multidão criticar de Jesus, e Jesus não abria a boca para falar nada. Mas a partir daquela hora, aleluia, aquele homem muda de lado. Dá tempo de você mudar de lado, dá tempo de você escolher as companhias certas, dá tempo de você mudar a situação da sua realidade. Aquele ladrão, ele se arrepende naquela hora e diz, Jesus, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim quando o Senhor, não é assim que o texto diz, quando o Senhor estiver lá no seu reino. Jesus disse, é certo, é verdadeiro e é correto que hoje estará comigo no paraíso. Há um paraíso para quem se arrepende dos pecados, há um paraíso para quem se arrepende das zombarias, há um paraíso e há um reino para quem se arrepende de tantas coisas. A sexta-feira da paixão, ela mostra para nós qual foi a maior paixão de Cristo. A paixão de Cristo foi eu, você
e toda a humanidade. Essa é a verdadeira paixão de Cristo. E para quem que pensa que Jesus morreu, Jesus não morreu. Jesus, ele deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele ali no momento onde ele viu que tudo que tinha que ter sido feito aconteceu, ele fala bem alto e diz: Pai, em tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus entrega a vida dele, porque até naquela hora, Jesus poderia ter vivido uma outra realidade, mas ele se negou a usar o que estava ao alcance das mãos dele de fazer, por amor a mim e por amor a você. Então essa é a paixão de Cristo. Sexta-feira, aonde todos estão lembrando da crucificação de Jesus. O sábado, um dia de silêncio, mas o domingo é o domingo da ressurreição. O domingo é o domingo da Páscoa. O domingo é o domingo da vitória. O domingo é o domingo do louvor. É o domingo da glória. É o domingo da redenção. É o domingo da vitória que o Senhor preparou para mim e para você. Eu sei que talvez você vai dizer, mas essas datas não batem com as datas originais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa quando você foi registrado. Antigamente, como que as pessoas faziam os registros? Nascia o menino, a maioria era das fazendas, e eles demoravam tempo a registrar. Ia lá e registrava, de acordo com o que eles achavam que era. E nunca batia as datas. O importante não era a data exata. O importante é que havia nascido. Deixa eu te dizer, não preocupa com data. Não preocupa em descobrir o dia certo. Preocupa em descobrir quem nasceu e quem morreu, e também quem ressuscitou por mim e por você. Isso que é importante nós sabermos, isso que é importante. Nós vamos estar aqui das 8 da manhã ao meio-dia, recebendo os dízimos. Você que pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, traga para nos ajudar a abençoar pessoas com cestas básicas. Nós estaremos aqui, a igreja vai permanecer aberta, com grupos pequenos orando aqui 12 horas. Ceia representa para a gente que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Amém? E eu quero orar pela sua vida nesse momento da palavra e quero pedir que a bênção, que a mão poderosa do Senhor esteja comigo e esteja contigo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora por cada pessoa que ouviu essa palavra nessa sexta-feira, aonde nós estamos declarando a vitória sobre todas as coisas, a vitória que verdadeiramente o Senhor nos deu, não a vitória que o mundo conhece, não a paz que o mundo dá, uma paz perturbadora, uma paz às vezes fantasiosa. Não, Senhor, não essa paz, mas a paz que o Senhor tem para nos dar. Pai, nós oramos agora e abençoamos a cada vida e já declaramos em nome de Jesus a vitória de cada um. E que nesse dia o Senhor prepare para nós um banquete espiritual, que cada um seja visitado na sua casa e seja abençoado pelo Senhor, no poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos e dizemos amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, que o Senhor esteja te dando uma noite de paz e que o Senhor esteja cuidando da tua vida, em nome de Jesus. Shalom Adonai, e até domingo aqui, aonde nós vamos estar nessa live, ministrando a Santa Ceia para você. Um abraço, fiquem na paz do Senhor.